Deus seja louvado, irmãos. Porque Ele deu a sua vida por você e por mim. O Espírito de Profecia nos diz que, se necessário fosse, dar a vida somente por um ser humano. Se um ser humano sobre a face da terra aceitasse a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus viria. Ele experimentaria toda a ignomínia que sobre ele esteve. Ele experimentaria os açoites. Ele experimentaria o desprezo. Ele experimentaria a separação do Pai. Ele receberia sobre si os pecados. Ele aceitaria a humilhação de, não apenas por 33 anos, mas durante toda a eternidade, carregar consigo a natureza humana. Jesus é Deus, homem, Deus para sempre. E Ele faria isso por uma pessoa. Certa vez, os judeus pegaram pedras em suas mãos, eles queriam apedrejar a Jesus, porque Jesus tinha dito que antes de Abraão, eu sou. Amém. O que é eu sou, irmãos? Antes de Abraão, eu existo. Não houve nada antes de Jesus. Não houve nada antes de Deus. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é a existência. Sempre existiu, sempre esteve lá. Mas Ele, por amor, decidiu que, se um dos seus filhinhos, que foi formado do pó, que é pó, se um dos seus filhinhos aceitasse a sua graça, Ele decidiria colocar a sua existência em risco e tomar sobre si eternamente a natureza humana para salvar um. Então, a palavra de Deus diz que o amor do Senhor Jesus Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. É porque quando nós compreendermos que o ser, que é a existência de todas as coisas, se colocou em risco por minha causa e por toda a eternidade carregará a natureza humana e as marcas na sua mão, no seu lado, na sua fronte, então esse amor me constrange. Não só a pregar o Evangelho, mas a viver o Evangelho. Esses dias eu estava escutando uma pregação, meus irmãos. E o irmão nosso, nos Estados Unidos, juntamente com outro pastor que veio de lá, e foram até um outro país, mas aqui da América Latina, deram para eles, em uma conferência, somente 15 minutinhos de pregação para um e 30 minutinhos de pregação para outro, enquanto as outras atividades e o circo que acontecia, literalmente o circo, tinha mais de 1 hora para tudo isso. E foi mais ou menos uma semana assim. E esse pregador e esse pastor que eu estava acompanhando, eles pensaram que não haveria resultado algum. Mas no último dia da conferência, ele pregou os seus 15 minutinhos, o pastor pregou os seus 30 minutinhos, e eles começaram a fazer apelo para os jovens. Aqueles que estavam prontos para verdadeiramente entregar as suas vidas às mãos de Jesus, aqueles que participaram da semana de oração, entenderam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, entenderam que a salvação está em Cristo e queriam ali entregar as suas vidas, pessoas que anteriormente já estavam até estudando a palavra de Deus com os adventistas, então que se levantassem, né? Porque era um dia de batismo, 3 pessoas iam se batizar, e que eles aceitassem o apelo, né? Se eles estavam preparados, viessem também para receber a Cristo como seu Salvador. Então as 3 pessoas foram batizadas e alguns jovens que estavam estudando a Bíblia e que sentiram o Espírito Santo falar com eles naquela semana, eles tomaram a decisão ao lado de Cristo. 10 se levantaram e vieram até a frente. Falaram: nós queremos entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo Jesus. Tragam os roupões. E trouxeram roupões. E os 10 se batizaram. Mas eles continuaram o apelo. Mais alguém que está estudando a palavra de Deus, que nesta semana de oração reconheceu que Jesus é o Senhor, é o Salvador, e que gostaria de firmar a sua vida eternamente em aliança com Ele, se mais alguém existe, então vem à frente. E mais 15 se levantaram e foram. Tragam mais 15 roupões e batizaram os 15. Amém. Mais alguém? Mais 10 levantaram. Mas não tem mais roupões? E o diretor dos jovens se levantou e disse: não tem mais roupões, vamos parar os batismos.
E então o pregador e o pastor, mas de jeito nenhum. Venham como vocês estão. Irmãos, foram mais de 30 pessoas batizadas naquele dia. Mas a igreja, não apenas com o diretor de jovens, ainda insistiu que o batismo deveria encerrar-se e talvez continuar numa outra época, porque eles já estavam atrasados para o junta-panelas. O amor de Deus nos constrange a vivermos pelas almas, pela salvação de cada um dos pequeninos pelos quais Jesus morreu. Mas nós estamos ainda dentro do quê? Do formalismo, uma religiosidade sem verdadeiro poder. Alguém aqui perguntou: o que nos falta? Poder. Antes de ascender ao céu, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: mas vocês receberão instrução, vocês receberão maior compreensão, vocês receberão poder. Vocês receberão poder não quando vocês fizerem 4 anos de teologia, embora, é claro, eles fizeram 3 anos e meio de teologia com Jesus. Vocês receberão poder não quando vocês forem os ordenados pastores. Vocês receberão poder não quando vocês decorarem todos os versos da Bíblia, não quando vocês se tornarem vegetarianos. Vocês receberão poder não quando, enfim, vocês fizerem isso ou aquilo e colocarem em prática todas as coisas que diz respeito à religiosidade. Não é isso que nos traz poder. Isso deve ser o resultado do poder agindo em nós. Jesus disse que os apóstolos iam receber poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E então, como que quase que colocando de parte tudo aquilo que eles tinham vivido por 3 anos e meio com Cristo, o Senhor falou que o poder, o qual os levaria a pregar o Evangelho a toda língua, tribo, raça e nação, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo, não era o conhecimento teológico que eles haviam adquirido, embora importantíssimo e imprescindível. Mas eles receberiam o poder para serem testemunhas de Jesus quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Sem o Espírito Santo nós não temos poder. E sem o Espírito Santo, ainda que fizéssemos 8 bilhões de livros, o grande conflito, e distribuíssemos um para cada alma sobre a face dessa terra, e tivéssemos a certeza absoluta de que cada um leu da página 1 até a última página, ainda assim o Evangelho não seria verdadeiramente pregado. Irmãos, não é conhecimento. Conhecimento nós temos muito. É poder. Conhecimento os discípulos tinham, ou pelo menos pensavam que tinham. Porque andaram 3 anos e meio com Cristo, mas ao final dos 3 anos e meio, depois da sua morte e ressurreição, ele disse: ainda tenho muito a vos dizer, só que agora vocês ainda não podem suportar. Mas, quando vier o quê? O Espírito da verdade, aí sim ele vos levará a toda a verdade. Às vezes pensamos que nós temos muito conhecimento, conhecemos as profecias das 2.300 tardes e manhãs, explicamos o Apocalipse, conhecemos muito dos Evangelhos, conhecemos o Antigo, conhecemos o Novo Testamento, mas na carta à igreja de Laodiceia, o que Jesus nos diz? Porque você dizes aonde? No seu coração. Eu sou rico e sou o quê? E não tenho falta de coisa alguma. E então Jesus declara: mas você não sabe que na verdade, eu vou acrescentar essas palavras, aos meus olhos de Jesus, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu aconselho que de mim vocês comprem o quê? Ouro refinado pelo fogo, a fim de enriquecerem. Vestiduras brancas para vestirem, a fim de que a vergonha da sua nudez não seja o quê? Exposta. E eu também aconselho que vocês comprem colírio da minha parte, para que vocês unjam os seus olhos, a fim de que vejam. O ouro refinado pelo fogo, o Espírito da profecia nos diz que é o amor e a fé. Só que lá em Gálatas, capítulo 5,
versículos 22 e 23, nós encontramos ali as virtudes do fruto do Espírito. É interessante, a primeira delas é o quê? Amor. E também lá no meio delas tem o quê? Fé. Então quando Jesus disse para a igreja de Laodiceia comprar dele o ouro refinado pelo fogo, o qual é amor e a fé, ele está dizendo que nós precisamos do Espírito Santo, porque o amor e a fé são o que? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem quando nós pedimos o batismo do Espírito. Uau! Então nós temos que receber o Espírito Santo. Mas também é dito, vocês precisam comprar de mim o quê? Vestiduras brancas, a fim de se vestirem. O que são as vestes brancas? É a justiça de quem? Mas Jesus disse, ninguém vem a mim se não for trazido pelo Pai. O Pai está aqui na terra? Ele está onde? E Jesus? No céu. E quem está aqui? Ninguém vai a Jesus se não for por intermédio de quem? Nós precisamos do Espírito Santo para também aceitarmos a justiça do nosso Senhor Jesus. E agora ele também nos diz, aconselho de mim que vocês comprem o quê? Colírio para ungir os olhos. O que é o colírio? É aquele discernimento espiritual que só o Espírito Santo nos pode dar. O que nos falta? Jesus já respondeu. O batismo do Espírito Santo. Quando vocês tiverem isso, todo o restante vocês têm. Diz o Espírito de Profecia em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 574 e 575. Essa bênção prometida, o batismo do Espírito Santo, se ela fosse requerida pela fé, ela traria todas as demais bênçãos em sua esteira. E ela deve ser dada liberalmente aos filhos de Deus. Mas, ela continua, pelas astutas ciladas do diabo, parece a mente do ser humano, a mente do povo de Deus, ser incapaz de compreender a sua promessa, incapaz de se apropriarem delas. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça de Deus devem cair sobre a alma sedenta. E ela termina dizendo, Deus espera o seu pedido e a sua recepção. Para o quê? Para o batismo do Espírito Santo. A bênção que traz juntamente com ela, quantas? Todas as demais bênçãos. Está faltando amor? Pede o batismo do Espírito Santo. Está faltando fé? Pede o batismo do Espírito Santo. Está faltando compaixão, bondade, benignidade? Peça o batismo do Espírito Santo. Está faltando meios para construir uma igreja? Ué, o que vale uma igreja se não tem membros? E os membros só vêm pelo batismo do Espírito Santo. Peça o batismo do Espírito Santo e diga, Senhor, a gente quer que o povo dessa cidade, que é sincero, esteja conosco. E nós precisamos de uma localidade, não apenas para nos congregarmos, mas para trazer aqueles os quais serão por nós alcançados por intermédio do seu poder. Peça o batismo do Espírito Santo e também as condições para construir uma igreja. Deus envia qualquer coisa. Todas as demais coisas vêm através do quê? Do batismo do Espírito Santo. E por que não falamos disso? Ou por que falamos tão pouco? Na mesma página, 574, de Testemunhos aos Ministros e Obreiros Evangélicos, ali nos é dito que não apenas porque isso é uma astúcia de Satanás, mas ali é dito que muitas promessas que são boas, que estão na palavra de Deus, elas são apresentadas daqui da frente. E cria-se em nosso coração uma expectativa para receber essas bênçãos. E começamos a orar por elas. Começamos a trabalhar por elas. Mas ela diz, a mais importante das bênçãos, a qual vai dar força, a qual vai dar poder para toda a obra evangelística, o batismo do Espírito Santo, quase não falamos dela. É como se ela fosse para daqui a algum tempo no futuro. Então, nos empolgamos com as bênçãos, as quais foram apresentadas, buscamos elas, mas a bênção que realmente precisamos, essa é a que menos conhecemos na prática em nossa vida. O que falta para vocês? O que falta para mim?
o batismo do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13, disse o mestre: pedi, buscai, batei, porque todo é todo. Todo que pede, recebe. O que busca, e ao que bate, abrir-se-lhe a porta. E aí ele faz uma parábolazinha. Olha, se o filho de vocês pedissem pão, porventura vocês dariam pedra para ele? E se o filho de vocês pedisse ovo, vocês iam dar no lugar do ovo um escorpião? Mas agora se ele pedisse peixe, no lugar de peixe vocês iam dar cobra? Não. Ora, se vocês que são maus sabem dar as boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse é o desejo de Deus para conosco. A nossa santificação está escrito na palavra de Deus, e nós somos santificados pelo Espírito que é santo. É isso que nos falta, é tão simples que parece que nós não entendemos. Irmãos, o que falta nesta igreja é poder. E o poder vem de Deus. Só existem dois poderes no universo. E nesse grande conflito, o de Deus e o do diabo. O poder do diabo nos leva à mornidão. O poder do diabo nos leva ao caminho da esquerda, que é o do liberalismo. O poder do diabo também nos leva ao caminho da direita, que é o do fanatismo. Mas o poder de Deus nos leva ao reto caminho, ao estreito caminho, à porta estreita, a qual nós andamos por ela, e o final dela é vida eterna e salvação. Nós precisamos buscar o poder de Deus. E como? Pela fé. Pela fé vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? A fé. E o batismo do Espírito Santo, como nós recebemos? É pelas obras. Não é pelas obras, meus irmãos. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo pela fé. Peça e lhe será dado. Não martire-se e você vai receber. Busque. Como que eu busco? Lendo, orando, estando na igreja, estando em reuniões de oração. Isso é buscar, ir atrás. E o que é bater? Bater é insistir. Insistir junto à porta do céu. Senhor, abre as comportas do céu. Derrama sobre mim o Espírito. Derrama sobre mim o poder. Inflama-me do amor, o qual o coração dos apóstolos estava inflamado. O Senhor disse para a sua profetisa que os discípulos eles foram impelidos pelo Espírito Santo a irem pregar o Evangelho. Não precisavam os líderes, até porque eles eram os líderes, não precisavam os líderes estarem, olha, tal dia nós teremos uma distribuição de livros, por favor, irmãos, venham à igreja. Nós vamos até ter um junta-panela, quem distribuir mais livro vai ter até um presentinho. E vem 1, 2, 3, gato pingado. Irmãos, o Espírito da profecia no livro Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo impelia os discípulos a pregarem. Por quê? Porque lá no cenáculo eles tinham dito: Senhor, o nosso coração está em tuas mãos, a nossa mente está em tuas mãos, os nossos olhos, os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés são teus, nós entregamos a ti, tome-os e agora use como o Senhor quiser. Quando eu dou autoridade para os espíritos imundos habitarem em mim, eles habitam. Mas quando eu dou autoridade para o Espírito que é santo habitar em mim, ele habita. E assim como os espíritos imundos, eles me prendem em cadeias carnais e eles fazem com que a vontade deles se cumpra naqueles que são escravos, o Espírito Santo nos prende em cadeias de ouro, celestiais, e a vontade dele que é santa se cumpre naqueles seus filhos que entregam as suas vidas ao Senhor. É isso que nos falta fé para crer que quando nós pedimos, recebemos. Quando? Agora. Quando?
hoje. Fé para crer que quando nós buscamos em oração, insistimos, e como disse a minha esposa, tal como está em Eventos Finais, página 163, daquele livrinho menor, quando importunamos a Deus, Ele abre o sorriso, Ele faz o quê? Derrama o Espírito Santo sobre nós. É pela fé que nós recebemos a graça, é pela fé que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença em sua vida? O batismo do Espírito Santo. Amém. Veja as virgens prudentes e as nécias. O que está escrito em Mateus 25. Havia um casamento e 10 virgens foram chamadas para então estar anunciando esse casamento e ali estar auxiliando aqueles que eram convidados a irem até a festa. Todas elas pegaram a sua lâmpada, mas o noivo se atrasou. E aí as 10 bosquenejaram, cochilaram, até que enfim elas vieram o quê? Dormir. Todas as 10 dormiram. Mas à meia-noite, o que é a meia-noite? É conhecida como a hora mais escura. A parábola ela fala o quê? De coisas espirituais. Se a hora mais escura, então é a hora mais escura da terra. A hora mais escura espiritualmente na terra. Então à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o noivo. Quantas virgens se levantaram? Todas se levantaram. Todas acordaram porque elas escutaram o quê? Aí vem o noivo. Nós fomos chamadas para sermos virgens com as nossas lâmpadas justamente para preparar o caminho dos convidados do noivo. Então, se aí vem o noivo, vamos levantar. E todas elas fizeram o que com as suas lâmpadas? Elas espevitaram as suas lâmpadas. E viram a luzinha aqui, ainda existe, está queimando. Só que 5 dessas virgens, as quais eram imprudentes, que não tinham levado consigo o azeite extra, elas perceberam que a quantidade de azeite que tinha na sua lâmpada não seria suficiente, porque a luz estava... O que é a lâmpada, irmãos? Lâmpada para os... É a tua e luz para os meus caminhos. Todas as 10 tinham que lâmpada. Todas as 10 entendiam a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Todas as 10 acreditavam na doutrina do santuário. Todas as 10 criam que Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 17, está falando sobre a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus, que é o quê? O espírito de profecia. Todas elas tinham a palavra. Todas elas sabiam falar alguma coisa a respeito das verdades presentes para os nossos dias. Só que 5 que foram imprudentes ou nécias, em algumas traduções loucas, essas perceberam que não tinham o que? Azeite extra. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Então elas disseram às prudentes: divida conosco do seu azeite, para que então a gente possa aí continuar a nossa obra, porque chegou a hora. E as prudentes disseram: não tem como, porque se a gente dividir, vai faltar para vocês e também vai faltar para nós. Então faz o seguinte, agora, meia-noite. Meia-noite tem alguma coisa aberta, irmãos? Hoje em dia, às vezes a gente encontra algum mercado 24 horas, mas naqueles tempos, tinha alguma coisa aberta à meia-noite? Olha, mas, não sei, vê aí, você consegue comprar com quem vende? Quem vende o azeite? Era algum comerciante? Em termos espirituais, quem tinha vendido o azeite para aquelas virgens? O próprio Senhor. Porque Jesus, quando sobe aos céus, ele recebe dons. E ele recebe dons para enviar para quem? Para a igreja. E qual é o maior dos dons que o Senhor recebeu para enviar para a igreja? O Espírito Santo. Vai então antes comprar com quem? Com Deus. E como você compra o azeite? Pedir, buscar, bater e... É pela oração que nós compramos o azeite.
é por fazermos a obra, é por estarmos na igreja, é por nos congregarmos, é por nos unirmos para pedir a bênção que nós recebemos o azeite. Então, à meia-noite, quando o noivo está vindo, olha, o que a gente pode fazer é aconselhar, vai buscar o azeite. E elas foram, ouviram os conselhos das virgens que eram prudentes. Só que no momento em que elas foram, o que aconteceu? Veio o noivo. As que estavam preparadas entraram para ele e as portas foram fechadas. Mais tarde vieram as loucas. Não sei se elas acharam algum azeite adulterado. Só sei que elas voltaram. Só que a porta estava fechada. E ainda que elas bateram insistentemente na porta, abra, Senhor. O que ele disse? Em verdade eu não vos conheço. Vamos trazer para os nossos dias, porque a gente sabe que essa parábola é para quem? É para nós. Para nós. A igreja adventista do sétimo dia, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Irmãos, a parábola nos diz que todos nós estamos o quê? Dormindo. Dormindo espiritualmente, em berço esplêndido, né? Muito esplêndido. Então, à meia-noite, ouve-se um clamor. E quantas virgens despertam? Todas. Em 2015, o Papa, pela primeira vez, ele vai ao Congresso norte-americano. Durante um minuto, presidentes, parlamentares, todos os grandes dos Estados Unidos fizeram o quê? Aplaudiram ele de pé. E ele falou ali. Ele palestrou no Congresso norte-americano. A besta do mar, junto à besta da terra, falando agora no local de onde as coisas são decididas. Todas as virgens despertaram. Algumas abriram o olho. Será que está acontecendo alguma coisa? E voltaram a dormir. Uma ou outra despertou. Então nós vemos a terra convulsionando. Tsunamis, terremotos, furacões, inundações. E a natureza se rebelando contra a própria criação. Todos abriram os olhos? Não. Uma ou outra virgenzinha acabou acordando por conta do barulho e, nossa, o que está acontecendo? Até tentou despertar do lado aqui, olha a natureza como está. Mas a grande maioria continua dormindo e até mesmo aquelas que despertaram com esse barulho voltaram a dormir. O domingo sendo pregado para o mundo inteiro e o mundo se esforçando para implantar um domingo de descanso, um domingo da família, um domingo ecológico, um domingo para a natureza. O mundo falando, olha, a solução está no quê? O mundo tem que parar um dia da semana. E o dia da semana, o melhor que a gente acha aí é o domingo. As virgens despertaram? Não. Uma ou outra começou a alertar ali. Tá. A grande maioria permaneceu o quê? Dormindo. Irmãos, sejam sinceros. E eu sei que vocês vão saber me responder corretamente. Qual é o único evento que todas as virgens vão falar, opa, chegou a hora. Vamos pegar a nossa palavra, as nossas lâmpadas e vamos embora pregar a verdade presente. Qual que é esse evento? O decreto dominical. É o único evento que todas as virgens despertam. Só que quando aí vem o noivo. E quando todas as virgens compreendem, chegou a hora. É hora de pregar a verdade. Naquele momento, então, as imprudentes compreendem que elas não têm luz suficiente para iluminar a terra que está em trevas. E então as prudentes dizem, nós não podemos compartilhar a nossa experiência espiritual porque tivemos que orar, buscando o batismo do Espírito Santo, suplicando o batismo do Espírito Santo, importunando a Deus pelo batismo do Espírito Santo. E como está em Historical Sketches, nós clamamos a Deus semelhantemente a Jacó no Vale do Jaboque por um batismo mais pleno do Espírito Santo. Nós compramos de graça da parte de Deus esse poder, esse azeite. Vão agora vocês e façam o quê? O mesmo. E elas ouviram o conselho porque as virgens eram o quê? Prudentes. E elas saíram para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, o que aconteceu? Veio o noivo.
Entrou com as prudentes e a porta fez o quê? Se fechou. Irmãos, quando sai o decreto dominical, em um período curto, que eu não posso dizer qual é o tempo, mas começará o quê? O julgamento dos vivos. E é lá com os romanos que Deus vai primeiro ter contas? É com os batistas, com os metodistas, com os espíritas, com aqueles que são ateus que nem sequer acreditavam em Deus? O que Pedro diz? O julgamento começa por onde? Pela graça de Deus. Aqueles que não se preparam antes do decreto, após o decreto, eles não vão conseguir. Então lá em Eventos Finais, página 157, o Espírito da Profecia nos diz que a porta vai continuar aberta para quem? Para aqueles que nunca ouviram. Ou em outro lugar do Eventos Finais também diz que aqueles que ouviram, mas porque foi pregado de uma forma meio relaxada, ou por causa de família, e a pessoa não rompeu com Deus, mas não conseguiu viver a verdade, esses, naquele momento, eles vão se desprender dessas cadeias, porque Deus vai ser mais importante para eles do que a própria vida. Mas aqueles que anteriormente tiveram a oportunidade de entrarão hoje na porta estreita, mas não quiseram. Quem são esses? Vocês e eu. Para esses, diz a profecia, a porta será o quê? Fechada. E a parábola das 10 virgens confirma. Para esses que tinham oportunidade de entrarem na porta estreita anteriormente, para esses que anteriormente tinham oportunidade de buscar a presença do Espírito Santo, mas não buscaram, quando vier aquele tempo, no qual será dado um alto clamor, e milhares e milhões de almas virão para a verdade presente, esses que relaxadamente viveram em berço esplêndido, tendo a verdade, mas fazendo pouco caso dela, esses não serão aceitos por Deus pelo medo, porque eles tiveram a oportunidade de buscar a Deus pelo amor. E agora, quando sai então o decreto e eles sabem que o tempo vai fechar, e que realmente daqui a alguns anos nada mais nessa terra existirá, quando eles compreendem que as suas casas, seus carros, o trabalho deles, em pouco tempo nada mais isso valerá, o que eles dizem? Não, agora que eu não tenho mais o mundo, eu quero o quê? O céu. Mas Deus dirá para esses, agora que você quer o céu, eu te digo, fique com o mundo, porque eu vou atrás daqueles que verdadeiramente querem o céu, e que vocês, pelo fato de não terem buscado o Espírito Santo quando poderia, afastaram essas pessoas da minha casa de oração. Eu vou agora atrás desses, e vocês vão para onde? Vão para o mundo, e aproveitem bastante, porque pouco tempo lhes resta. Irmãos, esta é a hora. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Jesus está voltando. E quando eu digo Jesus está voltando, é porque Jesus está voltando mesmo. Não sou profeta, mas eu tenho certeza absoluta que essa é a geração que vai ver Jesus voltar. Eu tenho certeza absoluta que falta muito pouco tempo para que as coisas, os últimos sinais venham a acontecer. Olhem para a igreja, olhem para o mundo, olhem para os satanistas, olhem para a terra. Façam a soma de sinais que estão acontecendo aqui e lá fora. Veja se tudo não está batendo, meus irmãos. Veja se Deus não está clamando para a sua igreja. Chegou a hora é agora. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante as vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. Queridos, nós estamos estudando a lição do grande conflito. E pela graça do Senhor eu comecei a reler este livro. Veja o primeiro capítulo do grande conflito. O Senhor havia dito para os seus discípulos, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqueles que estiverem nos montes, não voltem para suas casas, vá embora. Aqueles que estiverem no telhado, não desça para dentro de suas casas, vá embora. Aquele que esqueceu a capa, não volte para pegar, mas vai embora. Ele falou aos discípulos, e os discípulos conheciam o sinal. Quando então os exércitos de Céstio cercaram Jerusalém e do nada foram embora, os discípulos entenderam, é o nosso momento, mas e os guardas de Jerusalém?
Esses foram atrás do exército de Céstio. E as portas ficaram o quê? Escancaradas, livres para que os seus discípulos fugissem. E eles foram. E não foi imediatamente que o outro cerco se formou, o cerco de Tito. Foi 3 anos e meio depois. Mas veja a misericórdia de Deus. Primeiro ele tinha avisado através de Cristo. E os cristãos espalharam isso. Os judeus conheciam, sabiam que haveria um momento que uma tal profecia dos cristãos que tinham recebido da parte de Cristo poderia acontecer. E que profecia é essa? Quando Jerusalém estivesse cercada, era hora de fugir. Eles sabiam da profecia, mas não deram ouvido para elas. Mas Deus é muito misericordioso, porque 3 anos e meio antes do cerco de Céstio, 3 anos e meio antes do primeiro cerco, Deus falou: bom, eu não quero que esse meu povo pereça. Ainda que eles me rejeitaram, eu tenho muitos, o quê? Avulsos aí, que são meus. Vou levantar aqui um profeta. Diz o grande conflito, durante 7 anos, um homem esteve para cima e para baixo, pregando para Jerusalém. Jerusalém, você está condenada. A cidade está condenada. Saiam daqui. E eles bateram, prenderam este homem. Eles riram deste homem. Veio o primeiro cerco. E o homem estava lá. E os cristãos fugiram. E durante os 3 anos e meio, o homem continua. Mesmo sendo surrado, mesmo sendo humilhado, ele continuou falando: por favor, Jerusalém, ouça, o tempo está cumprido, a cidade está condenada, saiam daqui. Eles não deram ouvidos. Então Deus falou: basta? Não. Deus falou: bom, eu vou tentar mais algumas coisas. Durante a madrugada, diz o Espírito de Profecia, os sacerdotes que estavam ali trabalhando na casa de Deus escutavam vozes medonhas e sobrenaturais gritando: a cidade está condenada, saiam daqui. Noite após noite, vozes sobrenaturais clamavam: a cidade está condenada, saiam daqui. Aí vem as tentações de Satanás, né? Isso deve ser coisa da nossa cabeça, ou deve ser os discípulos que estão por aí, tentando nos amedrontar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele manda os seus anjos e faz com que uma das principais, ou a porta principal, que era necessário 20 homens para empurrar aquela porta depois dela estar destravada, em plena meia-noite, a porta abre-se sozinha aí. Dá a entender: olha, é o poder sobrenatural que está fazendo isso. Vocês não vão escutar? Não. Talvez foi o vento. Aí Deus, em seu último ato de misericórdia, Ele ordena para as nuvens, para que várias vezes essas se formassem, tal como exércitos montados em carros de guerra cercando a cidade. Mas a prova sobrenatural. Eles olharam para aquilo que não aconteceu uma vez só. Não deve ser nada. Então, depois dos 7 anos que aquele homem estava pregando, e depois de todos esses sinais, Tito veio, cercou a cidade e todos pereceram. Mais de 1 milhão foram mortos. Outros foram escravizados, levados para Roma, largados no mundo como vagabundos, diz o Espírito de Profecia, a andar de um lado para o outro. Sinal não faltou. Deus está gritando dentro da igreja, Deus está gritando na natureza, Deus está gritando através dos líderes dos vários países, Deus grita através até mesmo dos próprios espíritas e satanistas, dizendo: chegou a hora. Chegou a hora. E o que você e eu estamos fazendo, meus irmãos? Se nós não estamos buscando o batismo do Espírito Santo, importunando a Deus, então nós estamos fazendo o quê? Nada. Porque as virgens loucas, quando você vai em eventos finais, ali é dito que elas não eram hipócritas.
Elas gostavam da verdade, elas se uniam com os que pregavam a verdade, elas pregavam a verdade, elas salvavam almas, traziam pessoas para dentro da igreja, davam estudo bíblico, mas elas não tinham o quê? A transformação que somente o Espírito Santo pode dar. Elas eram loucas, não foi porque não foram à igreja aos sábados. Elas eram loucas, não é porque não frequentavam a igreja nas quartas. Elas eram loucas, não é porque não frequentavam a igreja aos domingos, não era porque não davam dízimos e ofertas. Elas eram loucas porque elas não buscavam o batismo do Espírito Santo. É esse o motivo que tornava as virgens loucas, porque doutrinariamente elas eram semelhantes às prudentes. Eu não vou pedir para vocês levantarem as mãos, mas façam a introspecção. Você é louco ou você é prudente? Pedir o batismo do Espírito Santo não é acordar de manhã e durante um minuto falar: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. E pedir mais umas 20 outras bênçãos para este mundo e sair para o trabalho e no outro dia pedir de novo. Irmãos, se vocês estivessem numa tempestade, no meio do mar, e a embarcação a qual vocês estavam viesse a naufragar, e próximo a vocês houvessem coletes, boias salva-vidas, qual seria a atitude de vocês? Mesmo se você nunca tivesse aprendido a nadar na sua vida, você ia lutar para chegar até um desses coletes, até uma dessas boias, porque delas dependia o quê? A sua vida física. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização, é um grande barco, o qual, quando sair o decreto dominical, vai começar a afundar. Não vai haver uma oitava igreja, mas a instituição, ela vai ser impedida de existir. Nós coexistiremos como adventistas aonde? No coração, e nos reunindo em grupos, em casas, em lugares afastados, mas esta placa, essa organização, a palavra de Deus diz que essa vai o quê? Afundar. Colete salva-vidas não é o meu irmão, não são as virgens prudentes. Colete salva-vidas é o Espírito Santo. Irmãos, se agora nós não colocarmos o colete de salvação, o Espírito Santo em nossas vidas, é muito provável que quando a embarcação afundar, nós não vamos conseguir chegar até os coletes, porque esses, diz a palavra do Senhor, eles já estão separados para quem? Para aqueles que nunca antes ouviram que deviam vestir o colete. Para aqueles que nunca antes aceitaram ou ouviram do adventismo. Esses receberão os coletes salva-vidas. Esses são os trabalhadores da última hora. Mas aqueles que podem agora vestir o colete, que têm a certeza absoluta que o navio vai afundar, mas não querem vestir. Mas eles preferem continuar a fazer as obras gostosas e maravilhosas que existem dentro do navio e participar das festas e das piscinas e dos comes e bebes e dos cassinos que existem no navio, porque virtualmente, mesmo em nossa igreja, existem também as coisas as quais agradam a carne e não o espírito. E nós vamos neste embalo com a nossa juventude, com os mais velhos, com os mais novos, e nós vamos colocando dentro da igreja métodos, os quais são métodos mundanos para segurar os jovens e os idosos e os adultos, pensando que o estarem dentro da igreja vai fazer com que eles estejam na nuvem que vai levar os santos aos céus. Isso não vai acontecer. Diz a palavra do Senhor em Joel, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10, que o Senhor vai dar ordem e que enviará uma grande sacudidura, um grande peneiramento sobre o seu povo, e o seu povo vai ser espalhado em todas as nações. Aqueles que dizem, o mal não nos alcançará, o mal não nos achará,
esses serão peneirados. Vai haver uma grande sacudidura. E somente aqueles que estão agarrados no poder de Cristo por intermédio do Espírito Santo vão conseguir resistir. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Não ache que você tem tempo, porque eu sei que eu não tenho tempo. Eu preciso de um caráter semelhante ao de Jesus. Diz, parábolas de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação do seu caráter em sua igreja. Quando o seu caráter se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Responda para você. Você já construiu um caráter semelhante ao de Jesus? As pessoas olham para você e veem Cristo. Você mesmo olha no espelho e você consegue reconhecer que o Senhor escreveu além dele em seu coração. Ninguém toca trombeta após si dizendo eu tenho um caráter perfeito, mas como Paulo, aqueles que estão buscando, eles sabem que deixaram as coisas que ficaram para trás e consideram essas como lixo, e eles estão agora indo direto que ao alvo. A salvação de Jesus Cristo, ele era humilde e dizia, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado essa perfeição de caráter, mas eu estou seguindo. E tudo que eu sei que do mundo, eu considero como lixo, como refúgio, deixo para trás. Eu continuo seguindo. E olha, humildemente eu vou falar para vocês, diz Paulo, a minha consciência não me acusa de nada. Em humildade ele sabia que o Senhor trabalhava no coração dele, que seu caráter estava cada dia sendo transformado mais e mais à semelhança de Jesus, a ponto de dizer, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem aqui pode dizer hoje, para uma pessoa que chega na igreja ou para os irmãos que estão na igreja, olha, seja o meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo? Quem pode dizer isso sem que o rosto, sem que as bochechas fiquem vermelhas de vergonha pela blasfêmia e a mentira que está dizendo? Mas Paulo podia dizer, por quê? Porque em santa humildade ele reconhecia que o poder de Deus habitava nele, mas houve uma experiência. Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer, ai de mim, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E era assim a vida de Paulo, essa lamentação, ai de mim, porque não consigo fazer o que eu quero e eu faço o que eu não quero? Não. Paulo também dizia, mas eu esmurro a minha carne e a reduzo o quê? A servidão. E então mais para frente o que Paulo pode dizer em santa humildade? Agora já não é mais o Paulo que... Agora já não eu, mas quem vive? Mas Cristo vive em mim. Cristo está no céu, irmãos. Como que Cristo vivia nele? Vivia através da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo nessa carne. O que Paulo estava querendo dizer quando ele disse o viver que eu vivo nessa carne? Não é o próprio apóstolo que fala que na carne nós temos o quê? A lei do pecado e da morte. Ele estava dizendo, nessa carne, onde a lei do pecado e da morte impera, eu vivo pela fé no Filho do Homem. Já não sou mais eu. Já não é mais o pecado que domina. Já não é mais o pecado que comanda. Quem é que comanda? Jesus, através do Espírito Santo. Amigos, estamos vivendo nos últimos instantes da história do grande conflito. E nesse exato momento, o que a igreja mais necessita é do batismo do Espírito Santo. Peça hoje mesmo através desse número de WhatsApp seu livro digital, 21 Dias de Poder, e receba hoje mesmo gratuitamente em seu celular. Não seja como as virgens loucas. Aprenda através desse livro digital a buscar o divino azeite.